Em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 1. A palavra de Deus, ela diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Imagina se o diretor da Polícia Federal do Brasil entrasse aqui hoje, mesmo não sendo crente, e resolvesse contribuir com a obra de Deus, ajudar a obra de Deus. E então um renomado pastor nesse país, depois de algum tempo, de alguma conversa com esse diretor da PF do Brasil, dissesse o seguinte a seu respeito: nem mesmo nas igrejas evangélicas do Brasil eu encontrei um homem com a qualidade, com o conteúdo de fé como esse homem. Imagine essa situação. Provavelmente essa situação, essa palavra desse pastor renomado, causaria uma imensa estranheza e uma enorme desgaste, um enorme constrangimento para os donos da religião, para aqueles que se consideram os proprietários do sagrado. Eu estou trazendo essa ilustração porque parece tão distante de nós, mas ela é mais comum do que se imagina. Porque às vezes nós consideramos e rotulamos aqueles que não estão dentro da embalagem da nossa fé como alguém desprezível. E aqui está um homem que não era da fé dos judeus. Aqui está um homem que não tinha os rótulos da religião judaica. Aqui está um homem que não era tido nos padrões convencionais da religião da época. Em todos os evangelhos, Jesus somente se impressionou 2 vezes com a qualidade de fé, com o conteúdo de fé de uma pessoa. A primeira foi do centurião. E a segunda vez que Jesus se impressionou com a qualidade da fé, com o conteúdo da fé de alguém, foi em Mateus capítulo 15, com a fé da mulher cananeia. E meditando nessas 2 passagens, eu percebo, eu discerno, eu entendo que o conteúdo das 2 são muito similares. Porque eram 2 estrangeiros. Eram 2 pessoas que não faziam parte da religião judaica.
No entanto, essas duas pessoas, elas foram elogiadas por Jesus, elas tocaram o coração de Jesus, elas impressionaram Jesus. E eu, meditando nesta passagem, me veio uma frase ao meu coração: que tipo de fé impressiona Jesus? E é desta frase que eu faço o tema da mensagem que eu desejo compartilhar com vocês nesta noite. Que tipo de fé impressiona Jesus? Será que é a fé que move montanhas? Será que é a fé que tem a capacidade sobrenatural de realizar coisas espetaculares? Será que é a fé de operar os dons sobrenaturais? Será que é a fé simplesmente que recebe o milagre? Ou é uma fé mais profunda? Ou é uma fé que tem um conteúdo capaz de fazer Jesus se impressionar com a postura dessas duas pessoas e dizer assim: nem mesmo em Israel, nem mesmo na Igreja Batista, eu achei alguém com a qualidade de fé deste homem e dessa mulher. Que tipo de fé toca o coração de Jesus? Que tipo de fé é capaz de impressionar a Jesus? E eu fiz algumas considerações a respeito desse tema e eu quero dividir com vocês aqui. A fé que impressiona Jesus é a fé que atua na solidariedade. Repito para você. A fé que tem a capacidade de impressionar a Jesus é a fé que atua com solidariedade, com coração compassivo, com um coração misericordioso, com um coração sensível à dor e à necessidade do outro. Acompanha comigo, volta ao texto, aos versículos 2 e 3. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava. Perceba, irmãos, que este não era qualquer servo. Perceba que aquele servo era muito estimado, muito querido, muito honrado por aquele centurião. E aquele servo estava doente, quase à morte. Tendo então o centurião ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. A relação daquele centurião com o seu servo não era a relação de dominador e dominado. A relação daquele centurião com o seu servo não era do opressor e oprimido. A relação daquele centurião com o seu servo não era do patrão com o empregado. A relação daquele centurião com o seu servo não era da elite com o proletariado. A relação daquele centurião com o seu servo era uma relação de misericórdia, era uma relação de compaixão, era uma relação de sensibilidade, era uma relação de quem olhava para o outro que estava socialmente abaixo de si e olhava com solidariedade, com sensibilidade, com compaixão. E por que eu digo isso, irmãos? Porque nós temos presenciado um tempo de inversão de valores. Romanos capítulo 12, verso de número 15, parece que tem ganhado uma outra configuração, até mesmo dentro da igreja, daqueles que se dizem crentes e cristãos. Às vezes nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Às vezes as pessoas têm maior facilidade de se alegrar com aqueles que choram, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão indo mal na vida. E têm maior prazer em se alegrar com aqueles que estão passando dificuldade. Os valores têm sido invertidos. Os sentimentos têm sido invertidos. Mas existe uma fé que toca o coração de Jesus. Existe uma fé capaz de impressionar a Jesus e dizer assim: olha, nem mesmo em Israel, o povo escolhido de Deus, eu encontrei tamanha fé, a qualidade de fé. Sabe por quê?
Porque a fé que toca o coração de Jesus, ela não é a fé dialética, ela não é a fé teológica, ela não é a fé filosófica, ela não é a fé teórica, ela não é a fé conceitual, mas é a fé que olha para a necessidade, para as carências do outro, que se sensibiliza com as dificuldades do outro e que estende as mãos, como o samaritano estendeu as mãos para alguém que ele nem mesmo conhecia. Nós precisamos resgatar esse tipo de fé. A fé que mesmo com prejuízo pessoal estende a mão. A fé que mesmo com prejuízo pessoal acode o outro. A fé que mesmo com prejuízo da própria reputação estende as mãos para tirar da sarjeta, para tirar da perdição, para tirar da dificuldade, para tirar do problema aquele que necessita. Porque foi essa a postura desse centurião. A fé que impressiona Jesus. A fé que toca o coração de Jesus é a fé descrita em Mateus capítulo de número 25. Porque tive sede, e vocês me deram de beber. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Porque eu estava nu, e vocês me vestiram. Eu estava enfermo, e vocês foram me visitar. Porque eu estava preso, e vocês foram me ver. Eu era estrangeiro, e vocês me abrigaram. É esse tipo de fé que impressiona Jesus, que chama a atenção de Jesus. E então aquelas pessoas disseram assim: mas Senhor, quando nós fizemos isso que nós nem percebemos? Quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que nós te vimos doente e fomos te visitar? Quando foi, Senhor, que você estava preso e nós fomos te visitar? Enfim, Jesus disse assim para aqueles homens que estavam à sua direita: todas as vezes que vocês fizeram a um destes meus pequeninos, foi como se vocês estivessem fazendo a mim. Irmãos, nós iremos ter uma grande surpresa no dia do juízo final. Nós iremos ter uma grande surpresa no dia do acerto de contas, porque nós iremos ver muitos samaritanos, nós iremos ver muitas pessoas que não eram dos rótulos que nós imaginávamos que deveriam ser, e estarão na ressurreição dos justos. E aqueles que estiverem à direita de Jesus, ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrem para o gozo do seu Senhor. Nós iremos ter muita surpresa, porque a fé que impressiona Jesus é a fé que atua com solidariedade, com compaixão, com sensibilidade, com misericórdia, com estender das mãos. É esse tipo de fé que impressiona Jesus. O resto é performance. O resto é malabarismo religioso. O resto é ginástica de culto evangélico. Porque a verdadeira fé é uma fé prática. A verdadeira fé é uma fé que olha para o outro caído, à margem do caminho, e o vê, o interpreta como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E é esse tipo de fé que recebe o elogio de Jesus. Que tipo de fé impressiona Jesus? O texto me responde: a fé que produz um bom testemunho. Volta comigo no texto, versículos 4 e 5. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, por duas razões. Ele é digno de que o Senhor lhe conceda esse favor por duas razões. Primeiro, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo
nos edificou a sinagoga. O chefe da Polícia Federal de Roma foi o responsável por construir a sinagoga, o templo dos judeus. Aquele que não era, estava sendo. Aquele que era rotulado como não sendo, estava sendo. Aquele que aos olhos da religião era inadequado, estava sendo adequado pela operosidade da sua fé. E aqueles homens então disseram assim, dando testemunho daquele centurião: ele é digno, ele é honrado, ele merece que o Senhor lhe conceda esse favor, primeiro porque ele ama a nossa nação. E ele construiu a sinagoga para nós. Ah, irmãos, nós precisamos de uma fé como a fé desse centurião. Perceba o seguinte: existia uma tensão entre judeus e romanos. Existia naquele ambiente um sentimento de ranço, de mágoa, de ojeriza. Existia naquele ambiente um sentimento de repulsa por conta da opressão e da ocupação dos romanos em Israel. Os romanos não eram bem vistos pelos judeus. No entanto, os líderes judeus, os anciãos judeus, deram bom testemunho a respeito do centurião. Irmãos, é a mesma coisa que se Jesus viesse hoje aqui e dissesse assim, ou então os líderes religiosos, ou então algum pastor renomado viesse aqui hoje e dissesse assim: Chico Xavier é digno de que o Senhor lhe conceda esse favor, porque ele dá bom testemunho. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos um tempo em que o testemunho da igreja tem sido questionado pelos inúmeros maus exemplos que têm se multiplicado. Nós vivemos uma época em que crente compra e não paga. Nós vivemos uma época em que pastor mata a esposa cantora crente, ajudado por bispo e por um apóstolo. Nós vivemos um tempo em que a bancada evangélica tem deixado muito a desejar no Congresso. Nós vivemos um tempo em que o testemunho, em que a fé, em que a honra, em que o caráter, em que o conteúdo da fé da igreja tem sido questionado pelos inúmeros maus exemplos que têm sido dados. As pessoas precisam voltar a olhar para nós e dizer assim: ali está um crente de verdade. Nós precisamos resgatar a honra que nós tínhamos há 50 anos atrás, quando um crente entrava, como eu já ouvi muitas vezes, no armazém de um ímpio, e ele deixava a sua conta lá, e no final do mês ele ia lá e pagava tudo. Nós precisamos resgatar a nossa honra com a sociedade, porque nós temos vivido um tempo de mau testemunho. Agora olha só, Hebreus capítulo 11, verso de número 4. A palavra de Deus diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior. E esse sacrifício, que era no padrão de Deus, o próprio Deus testemunhou a respeito de Abel que ele era um homem justo. E o testemunho, a postura, o exemplo de Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Isso significa que o exemplo de Abel, a justiça de Abel, o bom exemplo de Abel, o bom testemunho de Abel, mesmo depois de morto, ainda influencia. As pessoas estão buscando influencer no YouTube, no Facebook, no Instagram. A Bíblia está cheia de influencer, irmãos. E esses influencers aqui são homens e mulheres de Deus que deram a sua vida por amor ao Evangelho, que deram a sua vida por amor à obra de Deus. Homens e mulheres de Deus que não
atentaram para a sua própria vida, mas que derramaram o seu sangue por amor a Jesus. Aqui está um verdadeiro influencer, com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que influenciem a sociedade, dando bom testemunho. Quais são os seus influencers? Quais são as pessoas que te influenciam? A sociedade precisa voltar a olhar para a igreja como a sunamita olhava para Eliseu. Sunamita disse assim: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Nós precisamos resgatar o bom testemunho da igreja. Nós precisamos resgatar a honra da igreja. Nós precisamos resgatar a palavra da igreja. Crente tem que ter palavra. Crente tem que ter postura, crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso, disse Jesus, procede do maligno. As pessoas têm que olhar para a Igreja Batista e dizer: olha, lá na Igreja Batista verdadeiramente se reúnem homens e mulheres de Deus. Lá na Igreja Batista Betel verdadeiramente se reúnem homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, gente que glorifica ao nome do Senhor. Dizer glória a Deus é muito fácil, dizer aleluia é muito fácil. A verdadeira adoração ao Senhor vem na postura de vida, vem no bom testemunho. Isso é adoração, meu irmão. E eu provo isso para você, porque Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele disse assim: que a luz de vocês brilhem, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial. Nós precisamos resgatar o bom testemunho, porque uma fé que impressiona Jesus é uma fé que atua com solidariedade. Uma fé que impressiona Jesus é uma fé que produz bom testemunho. Mas uma fé que impressiona Jesus tem mais uma característica também: é a fé que se porta com humildade. Acompanha comigo o verso de número 6. Então Jesus foi com eles, já perto da casa. O centurião enviou-lhes uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Irmão, presta atenção no seguinte: esse centurião nem viu a face de Jesus. A conversa que nós estamos vendo nessa narrativa é uma conversa realizada entre os anciãos dos judeus e o Senhor Jesus, porque o centurião nem mesmo viu a face de Jesus. Ele enviou alguns amigos dizendo assim para Jesus: Senhor, não sou digno. Agora olha só que interessante, porque no versículo de número 4, os judeus, os anciãos, os líderes religiosos, os donos da religião, os proprietários do sagrado disseram assim: ele é digno, ele é honrado, ele merece, ele é um bom homem, dando testemunho do ímpio. Mas no versículo de número 6, ele se humilha, ele se despoja das suas credenciais, ele se despoja das suas prerrogativas, ele desce vários degraus na sua posição social, e ele manda um recado para Jesus: Jesus, eu não sou digno. É exagero, eles estão exagerando, eu não sou tudo isso. Ele se humilha. E a palavra de Deus diz que aquele que se humilha vai alcançar graça diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que são humilhados é que serão exaltados. E esse homem, então, ele se humilha. Isso me faz lembrar a parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo de número 18, que subiram ao templo para orar.
Então diz o texto que o fariseu subiu ao templo para orar, e ele orava de si para si mesmo. Graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais miseráveis pecadores. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu oro 3 vezes por dia, de madrugada, de manhã e à tarde. Te dou o dízimo de todas as minhas rendas. Faço certinho o meu imposto de renda, Senhor. Graças te dou. Graças te dou, Senhor, porque eu frequento os cultos certinho, sem perder hora. Graças te dou, Senhor, porque não sou como esse miserável pecador, esse publicano. E então diz o texto que agora era a vez do publicano. E o publicano, então, batendo no peito, se humilhando, se rebaixando, ele diz assim: ah, Senhor, sê propício a mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque não sou digno. Senhor, sê propício a mim. E Jesus, então, ele olha para os donos da religião, para os proprietários do sagrado e diz o seguinte: qual deles foi justificado? E nós sabemos que foi o publicano, porque o publicano se humilhou. Às vezes eu vejo algumas coisas, irmãos, que eu fico assim chocado com algumas palavras que eu ouço. Uma vez eu ouvi uma oração, Almir, aqui, aliás, não aqui, lá, há uns 20, 25 anos atrás. E uma determinada pessoa que não está no nosso meio pode ficar de coração tranquilo. Uma determinada pessoa que na época pregava e orava, veio de fora, ele orou desta forma: Senhor, se tenho algum crédito contigo, eu determino que esse milagre aconteça. Ah, irmãos, eu fiquei indignado, eu fiquei chocado com aquela palavra, com aquela oração. Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, eu determino que o milagre aconteça agora. Eu abri o olho, eu fixei bem os olhos naquele pregador, e eu até pensei em conversar com ele depois do culto. Mas aí eu pacifiquei o meu coração e eu disse: deixa que o Senhor trate com esse indivíduo. Sabe por quê, meus irmãos? Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E na forma de servo, na forma de homem, na sua humanidade, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor, só Ele tem crédito, só Ele merece o louvor, só Ele merece o reconhecimento, só Ele merece a gratidão, só Ele merece adoração, porque só Ele morreu na cruz, porque só Ele verteu o sangue na cruz, porque só Ele ressuscitou no 3º dia, porque só Ele está sentado à destra do Pai, porque só Ele intercede por mim e por você que estamos aqui nesta noite, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque só Ele tem crédito. Só Ele tem crédito. Só Ele tem crédito. Ninguém mais. Senhor, se eu tenho crédito contigo, eu determino que o milagre aconteça. Foi um fiasco. Foi um fiasco.
A fé que impressiona Jesus é a fé que atua com solidariedade, com compaixão, com misericórdia. É a fé que atua com humildade. É a fé que produz bom testemunho. Mas a fé que impressiona Jesus também é a fé que confia na autoridade da sua palavra. Acompanha comigo o verso de número 7. Por isso, nem mesmo me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Senhor, não me considerei digno de estar na sua presença. Não me considerei digno de estar debaixo do mesmo teto que o Senhor. Libera somente uma palavra, e o meu servo será curado. Aquele centurião vem de centúria, ele era chefe de 100 soldados. E aquele homem conhecia bem a relação entre poder e autoridade. Aquele homem conhecia bem a relação entre a palavra, a ordem dada, que deveria ser obedecida. Com essa consciência, ele envia esse recado para Jesus, dizendo assim: não precisa se dar ao trabalho, Senhor. A minha fé não precisa ver. A minha fé não precisa te tocar. A minha fé é uma fé crescida. A minha fé é uma fé amadurecida. A minha fé não precisa colocar o dedo do lado, como foi falado aqui nessa noite. A minha fé crê na autoridade da sua palavra, Jesus. Dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, nós precisamos resgatar a confiança na autoridade da palavra. Nós precisamos resgatar a nossa confiança na autoridade, no poder da palavra, no poder do nome de Jesus, como foi falado aqui nesta noite. Não é a minha performance, não é a minha oratória, não é a minha eloquência, não é o coral bem afinado, não é a estrutura física de uma denominação bem sofisticada, não é nada disso que vai resolver o meu e o seu problema. É a nossa confiança na autoridade da palavra de Jesus. E ele disse que vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra dele jamais passará. Nós precisamos resgatar a confiança na palavra, na autoridade da palavra de Jesus. Não é uma pregação bonita, não é uma pregação eloquente, não é um louvor sofisticado, não são cadeiras almofadadas, não é um ambiente bem produzido. Tudo isso é legal, tudo isso é muito bom. Tudo isso eu gosto também. Mas quando nós confiamos na palavra e não naquilo que os nossos olhos veem, quando nós confiamos na palavra e não naquilo que o nosso coração sente, quando nós confiamos na palavra e não naquilo que o Satanás sopra nos nossos ouvidos, nós iremos ver o milagre de Jesus. Jesus diz só uma palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Existem pessoas aqui que mal começaram a orar por uma causa aparentemente impossível. Existem pessoas aqui que mal começaram a orar por causas aparentemente impossíveis e já estão deixando com que Satanás semeie dúvida e incredulidade no seu coração. Estão deixando com que Satanás, o inimigo, a antiga serpente, o maligno, o ladrão, o roubador da palavra, roube a fé do seu coração. Existem pessoas que mal começaram a orar e já estão desistindo de lutar. Meu irmão, a Bíblia diz que a nossa fé é por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. O justo viverá pela fé, e diz a palavra do Senhor que se ele retroceder,
A minha alma não se compraz nele, diz o Senhor. O justo vive pela fé e não por aquilo que ele sente. O justo vive por aquilo que ele crê e não pelo um arrepio que ele sente. O justo, ele vive por aquilo que ele crê e não por um ambiente bem produzido. O justo vive pela autoridade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o fator e o elemento autoritativo daquilo que nós cremos. Porque Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, diz assim, que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Ou seja, existe uma tensão entre fé e dúvida. Existe uma tensão entre a palavra de Deus e aquilo que os nossos sentimentos dizem. Existe uma tensão entre aquilo que nós ouvimos do púlpito e aquilo que nós passamos a ouvir da palavra, da porta para fora. Nós precisamos resgatar a confiança na autoridade da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que nos dá autoridade sobre as trevas. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, depois de receber inúmeras ofertas de Satanás, Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito. A minha fé, a sua fé, não está numa boa pregação, não está num bom louvor, não está numa cadeira acolchoada. A nossa fé está no está escrito. E está escrito: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está escrito: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Está escrito que nós somos justificados pela fé. Está escrito que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não é o que eu acho. Não é o que o meu coração diz. Não é o que os meus conceitos dizem. É o que está escrito. E está escrito. O que poderá nos separar do amor de Deus? A fome? A nudez? A perseguição? A difamação? As lutas? As provações? A doença? A dificuldade? O filho na droga? O marido desviado? O filho rebelde? O que poderá nos separar do amor de Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nós somos comprados e lavados pelo sangue precioso vertido na cruz do Calvário. E está escrito que em todas estas coisas nós somos mais, não é simplesmente vencedores. Não existe aqui nesta noite simplesmente vencedores. Existe aqui nessa noite mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. Sabe por quê? Porque está escrito, está escrito, está escrito. E o que está escrito, está escrito. E se está escrito, está resolvido. Porque na cruz do Calvário ele disse: está consumado, está resolvido. O problema foi resolvido em nome de Jesus, irmão. Está escrito. Os discípulos, quando estavam numa tempestade em alto mar com Jesus, eles começaram a se apavorar. E então Jesus, pelo poder da sua palavra, pela autoridade da sua palavra, ele repreende o vento e a fúria do mar. E os discípulos então ficam impressionados com Jesus e soltam essa pérola: mas quem é este? Mas quem é este
Hebreus 13, versículo de número 8, responde: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, Ele não muda, Ele continua o mesmo. Ele operou no passado, Ele pode operar aqui hoje, Ele pode operar amanhã, Ele pode operar a semana que vem. Ele continua sendo Deus, Ele tem poder, Ele tem graça, Ele tem unção, Ele tem cura, Ele tem restauração, Ele tem sobrenatural para realizar aqui nesta noite, se assim for a sua vontade. Ele continua sendo Deus, Ele não mudou. Nós mudamos, nós somos inconstantes, mas Ele não muda. Quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Nós sabemos o seu nome, nós conhecemos o seu nome, nós temos experiência com esse nome. Isaías diz assim, que esse nome ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é aquele que venceu a morte, ele é aquele que ressuscitou, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Nós precisamos resgatar a nossa confiança na autoridade da palavra de Deus. Porque uma fé que impressiona Jesus é uma fé que atua com solidariedade, é uma fé que produz bom testemunho, é uma fé que se porta com humildade, mas também é uma fé que confia na autoridade da sua palavra. Você não tem que valorizar aquilo que eu te disse nessa noite. Você tem que valorizar aquilo que a palavra de Deus te diz. Se a palavra de Deus diz que sim, é sim. Se você tem recebido algo da parte de Deus, creia nessa promessa. Porque a autoridade não está na revelação, não está na profecia. A autoridade está na palavra de Deus. Porque é a palavra que alimenta a nossa alma. É a palavra que é luz para o nosso caminho. É a palavra que sacia a sede espiritual que nós temos. É a palavra de Deus que mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. É a palavra de Deus que está dizendo para mim e para você nesta noite que aquilo que é impossível aos homens já está resolvido diante de Deus. É só você continuar crendo, é só você continuar perseverando, é só você continuar insistindo, é só você continuar buscando, é só você não desistir que você vai ver a glória de Deus na sua vida em nome de Jesus. A igreja em pé, por favor. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de uma fé espetacular, mas nós precisamos de uma fé simples. Nós precisamos de uma fé que ajude o necessitado, porque nós estamos plantando no reino espiritual. Porque um dia nós podemos ser nós que precisaremos ser ajudados. Nós precisamos de uma fé humilde, que não se ensoberbece, que desça os degraus da arrogância, da soberba, e se humilhe diante de Jesus. Eu conheci uma pessoa que ela não conseguia se ajoelhar para orar ao Senhor, porque ela dizia assim: para que eu preciso me dobrar diante de Deus? Porque Ele é Deus e nós somos criatura. Esse argumento serve para você? Nós estamos buscando uma fé de coisas espetaculares, e Jesus está buscando em nós uma fé de solidariedade, uma fé de bom testemunho, uma fé de humildade e uma fé que crê na autoridade da sua palavra, em nome de Jesus. Márcia, vem aqui para orar em nome de Jesus. Eu não sei qual é a dificuldade. Isso parece até... Essa frase é mal vista, né? Força de expressão de pregador.
Mas é assim que eu sinto. Eu não sei a tua dificuldade. Eu não sei o que se passa no seu coração. E verdadeiramente eu não sei mesmo. Eu não sei o que você vai ter que enfrentar amanhã, na segunda-feira. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Mas eu creio na autoridade da palavra de Jesus. Eu creio na autoridade do nome de Jesus. A minha fé não precisa ver para crer. A minha fé crê sem ver. E se creres, verás a glória de Deus, disse o Senhor. Coloque a tua situação diante de Deus agora, que nós iremos.